esse é o consenso, né? Esse é o consenso ocidental de escala, de tempo, né? Porque, veja bem, nós estamos falando sobre o que seria aí tudo bem, pode ser uma opinião, né? A gente pode entender como uma opinião, etc. Mas no final acaba sendo uma certa medida de orientação, né? De posicionamento, é uma estratégia de como ver, não de como ver a vida, de como olhar ao redor em relação a essas informações que nós temos, que são as informações que a gente costuma procurar nesses momentos, são as informações astrológicas, numerológicas, a respeito cabalísticas, a respeito de qual seria aí o humor, não é, daquele período em que nós vamos entrar em termos coletivos, né? Individualmente, cada pessoa, né, de acordo com o seu mapa individual, vai sofrer uma influência específica do período regido, tá? Mas coletivamente nós temos um princípio que vai meio que não determinar, mas nortear, ou vai assim ficar em evidência durante esse período dos próximos, da próxima divisão de tempo que nós utilizamos, que são os 12 meses, justamente baseado aí na configuração da elíptica, não é, que a Terra faz ao redor do Sol durante esse período. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Devananda Deva, eu sou astrólogo védico. Já há alguns anos que eu me dedico profissionalmente como consultor, não astrológico Jyotisha, que é o astrólogo védico. E alguns de vocês que estão aqui na sala já me conhecem, ou já fizeram o mapa comigo, ou então estudam comigo os textos védicos. Mas eu tenho um canal no YouTube que é o Caminho dos Devas. Eu tenho assim, alguns materiais ali a respeito da metafísica védica, que é a base da astrologia védica. E também tem outro canal, que é um canal mais coletivo, chama-se Buscadores do Infinito. E nesse canal nós nos dedicamos a investigar os temas védicos de modo geral, tá? Hoje aqui a gente vai fazer nós vamos fazer aí uma interação com o princípio do período em que nós estamos entrando agora, que é justamente o período de 2021, certo? Agora, veja bem, olha só, nós podemos tecer a seguinte consideração, né? Por que seria válido fazer essa afirmação relacionada com 2021? Correto? Porque, veja bem, isso seria arbitrário, não é? Porque nós estamos baseados nesse período de tempo a partir, não é, da interferência ali dos romanos, não é, com relação ao calendário, e a partir do advento, do aparecimento de Jesus, né, na Terra. Então, como consequência disso, nós temos o calendário que foi reformado pelo Papa Gregório. Então nós temos o calendário gregoriano, que dá as divisões, né, dos dias do mês, e também do início do calendário, que seria do calendário da era cristã, né? Então, nesse sentido, nós estamos nos baseando num calendário relativo, porque, veja bem, se você é um judeu, por exemplo, então a contagem do tempo não seria 2021, seria 5.000 e alguma coisa lá, talvez 6.000, né? No calendário védico, por exemplo, na Índia, são vários calendários simultâneos, né? Tem calendários, por exemplo, nós, entre os Vaishnavas, por exemplo, agora assim, o século 4, seria 550 anos, alguma coisa assim, próximo disso, não é? E há outros calendários, por exemplo, o calendário chinês, que remonta a outros
marcações de tempo. Então, veja bem, se nós fôssemos só por consideração levar, né? Porque uma coisa é você bater o papo, conversar um pouco sobre como é que vai ser o ano, um bate-papo astrológico descompromissado, sem compromisso de que aquilo tenha uma relevância pragmática, que tenha alguma referência sustentável, não é? Você só fala, tudo bem, tanto faz. Isso não é, isso se for válido ou não, isso não é o critério de importância. Seria mais mesmo a distração intelectual de bater um papo sobre uma coisa, enfim, divertida, interessante talvez, né? Então, se esse for o conceito, então a gente pode usar, assim, ficarmos arbitrários, isolados, não é? E, de certa forma, até, num certo sentido, especicista, né? Porque nós estamos, mais ou menos, tendo como referência uma referência de tempo específica, que é o tempo relativo à era cristã. E aí, nesse caso, nós teríamos que desconsiderar o restante da humanidade que não tem essa referência como data histórica ou ponto de partida para se fazer esse tipo de verificação, certo? Mas agora, se for levado em consideração o incenso, deixa eu mudar para cá, mudar de lado aqui. Se for levar em consideração que a gente, né, nós estamos falando de alguma coisa que pode ser útil e que tenha uma certa relevância, ao menos empírica, né, que se justifique. Então, a gente, usando essa data como critério, nós precisaríamos, né, de alguma referência para justificar essa data, porque são várias datas no mundo atualmente, né? Tem muitos lugares que nem reconhecem a data de 2021. Então, como é que a gente poderia se basear em 2021 primeiramente, né? Para poder falar sobre essa configuração matemática. Então, como que seria aí, né, a referência nesse sentido? Então, primeiramente, nós precisamos equacionar essa fissura aí, não é, essa crise, para depois, com uma certa consistência, prosseguir, porque não adianta a gente também fazer um prédio em cima de uma área instável, porque depois o prédio cai, né? E justamente essa é uma das críticas que esse sistema de conhecimento recebe, é que é muito abstrato, muito relativo, né? E, enfim, não tem uma sustentabilidade consistente, portanto não é seguro e tal, etc. É uma das críticas que o sistema de astrologia recebe, também o sistema de conhecimento baseados, não é, principalmente na numerologia, etc. Bom, então o que justificaria? Primeiramente, veja bem, nós temos que lembrar de um fator que é a predominância no universo do elemento éter, tá? O Akash, em sânscrito, isso é conhecido como Akash, né? Que é o elemento éter. O elemento éter, algo que eu não sei, assim, quantas pessoas de vocês estão acostumados com esses conceitos, mas uma coisa que mais se aproxima da ideia do elemento éter, para nós atualmente, seria o campo de Higgs, né? Para quem conhece, para quem já fez interação com esse tipo de conhecimento, né? Que é mecânica quântica. Então, o campo de Higgs seria então algo semelhante ao éter, que é algo que penetra todo o universo, né? E existe um fenômeno também chamado entrelaçamento quântico, que é quando se separa dois elétrons e se consegue fazer o movimento dos dois simultaneamente, mexendo em apenas um, mesmo que o outro esteja a uma longa distância. Bom, não vou entrar muito nesses detalhes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe uma malha universal, e essa malha universal, ela é como se fosse um programa de fundo base, onde todos os outros componentes estão em cima. É como se fosse uma rede mesmo, não é? Como se fossem linhas de um caderno, e aí o texto vai tomando consistência ou coerência na medida em que você vai escrevendo ali naquelas linhas. Isso é o éter. O éter, ele interage com a consciência, proporcionando as referências relacionadas com
como a consciência está se comportando, correto? Então, quando uma pessoa, por exemplo, deseja algo intensamente e se movimenta naquele sentido, então o universo, que é uma máquina mais ou menos irracional, porém inteligente, programada para produzir a satisfação dos desejos da entidade viva, vai se organizar, se adaptar para interagir com aquela entidade a ponto de, em algum momento, tornar visível, visual, o desejo que ela tem. Isso, claro, que é levado em consideração critérios de coerência. Então, agora você imagina que existe um grupo grande de pessoas que estão pensando da mesma forma, certo? Então, essa consciência coletiva vai exercer uma pressão sobre o programa do universo. É claro que o universo está lidando com centenas de civilizações, a civilização humana não é a única, né? Mas o que acontece é que o universo consegue lidar com centenas de civilizações simultaneamente, sem problemas nenhum. Não é como uma empresa que administra vários departamentos e a central fica no único ponto. Por exemplo, um país, né? Fica Brasília, fica no centro do país, mas a partir de lá ela administra o país todo. Então, o universo ele tem condições de administrar as diferentes áreas do universo de acordo com as suas circunstâncias locais. No nosso caso específico, nós temos o planeta Terra. E dentro da Terra nós temos uma variedade de consciência em termos de relação com o tempo, que é matemática praticamente, né? E o universo todo é matemático. Então, o que vai prevalecer, o que vai predominar como critério de referência matemática, que pode ser lido como uma criptografia para interpretar os sintomas da realidade ao redor, é justamente não é a predominância da consciência do grupo. Então, o que predomina no momento no planeta é esse valor matemático, 2021, ok? Embora existam outros fatores matemáticos em operação, esse fator é o predominante nessa escala de tempo em que nós estamos vivendo. Pode ser que no futuro a escala de tempo mude, mas e aí o universo também vai se adaptar a essa escala de tempo. O que ele precisa é de uma referência matemática para poder interagir com o grupo. E a referência matemática que nós estamos como grupo propondo no inconsciente coletivo ou no Akash é o valor 2021, tá? Então, esse princípio matemático, ele predomina na raça humana nesse lapso de tempo, que é o tempo presente que nós estamos vivendo, né? Nos fatores históricos, nos últimos 2000 anos, foram esses os valores que predominaram. E as culturas são cíclicas, né? Por exemplo, a cultura egípcia, a religião egípcia prevaleceu durante 4.000 anos, né? Foi funcional durante 4.000 anos. E agora a gente, né, observa que se tornou um fóssil histórico. Então as culturas elas são, né, substituíveis. Nesse momento o nosso valor é 2021, mas ele é válido, ok? Ele ainda é válido. Então está válido sim, do ponto de vista empírico, analisar o fator 2021 como uma referência objetiva e não como uma subjetividade ocidental apenas, ou até mesmo apenas um bate-papo aleatório. Tudo bem que é um bate-papo bom, é gostoso, mas ele não é simplesmente um bate-papo. Ele é um sistema que nós utilizamos para fazer verificação da realidade ao redor, já que todos os fatores são matemáticos e a matemática é a linguagem, a técnica inteligente com o qual a verdade absoluta ou a pessoa suprema estabelece os critérios de construção, os blocos de construção daquilo que nós chamamos de realidade. Então todas as coisas são formadas de princípios matemáticos, o universo em si é um princípio matemático e ele reage com relação a valores matemáticos propostos. E nós estamos propondo 2021 em termos de consciência coletiva e assim, tá? Então nós vamos analisar o fator 2021. A palavra matemática, porque nós vamos analisar numerologicamente
o princípio. Os sistemas de astrologia fazem algumas distinções também, tá? Eu sou astrólogo védico, então eu vou partir do pressuposto da numerologia envolvida nos criptogramas, que são os planetas, do ponto de vista védico. E assim, pode haver alguma divergência no sentido de que se tiver alguém aqui que assim, tem noções ou tem uma referência em relação à astrologia tropical, pode ser que haja uma divergência de abordagem, mas eu quero que fique bem claro que a minha abordagem é védica, a análise é védica, portanto é o ponto de vista védico que está prevalecendo também, tá? E nesse sentido, nós reduzimos o princípio matemático embutido na criptografia, que é 2021, e ao singularizarmos esse fator matemático, nós teremos então o princípio que é 5, né? Nós temos 2 com 1, 3, né? E depois temos mais 2, né? 2021, né? 2021, 2 e 2, 4 e 1, 5, tá? Só para assim, conferir os dados, né? Então nós temos o fator que é o criptograma que nós conhecemos como valor matemático 5, tá? Então é o 5 que está predominando nesse período que nós estamos estabelecendo como critério de referência para nós. Embora seja um critério relativo, ele é predominante, portanto ele é válido. Bom, o número 5 ele está correlacionado a o que se conhece como, dentro da astrologia védica, como Buda. E na astrologia grega, ele era conhecido como Hermes, ok? Ele foi identificado, né? Ele foi assim, categorizado como Hermes, e na cultura romana ele então recebeu o nome de Mercúrio, ok? Como os romanos colonizaram a Europa e parte do Oriente Médio, e essa cultura, tanto europeia como a cultura oriental, foram as culturas que acabaram assim, dominando, né, basicamente a cultura mundial, em função de fatores políticos e, enfim, históricos, com o cristianismo, o islamismo, etc. E o Império Romano dominou toda essa região, transferindo toda a cultura e dominando também a Grécia, absorveu todos os sistemas de conhecimento gregos e ressignificou isso baseado na cultura particular, que era a cultura romana. Então, aquilo que era o Hermes se tornou em Mercúrio. E esse é o fator predominante para esse ano, que é o planeta Mercúrio, tá? Em sânscrito, Mercúrio, o planeta Mercúrio, ele é conhecido como Buda, ok? Buda. Bom, então é o planeta Mercúrio que está gerindo esse período de tempo, que são os próximos 12 meses, o círculo da elíptica que a Terra vai fazer ao redor do Sol, que o Sol o movimento aparente, né, que o Sol faz no zodíaco. Bom, então o que esperar como consequência disso daí, né? Primeiramente, a palavra matemática, que tem a mesma raiz para mater, né, matéria ou matrix, mãe, que significa mãe, ou matriarca. Em sânscrito, a palavra original é matrika, que significa mãe, ou mater, não é a raiz. E matema significa conhecer, né, um método de aprender. E tika significa tecnicidade ou coisas técnicas. Então, matemática significa conhecer tecnicamente as coisas. Mater, assim, são as mães que ensinam, que dão conhecimento básico, né, para os filhos. Na natureza, por exemplo, as leoas caçam, ensinam os filhotes. O sistema biológico é que as mães que dão introduzem os filhos no conhecimento acerca da sobrevivência, né, da vida, etc.
E nas culturas também é assim. São as mães que educam os filhos, que cuidam dos filhos. Então, aprender tem a ver com mater. E matema significa aprender. Então, matemática significa aprender tecnicamente como as coisas funcionam. Ok? Então, nós estamos... daí ficou condicionado a números, né? Mas, em termos mais genéricos, matema significa conhecer, aprender. Método de aprender. Então, como nós estamos utilizando os números, é importante que a gente, fazendo esse tipo de referência, a gente compreenda qual é a função de cada número, não é? E no caso das referências em termos da astrologia, por exemplo, o número 1 é representado pelo Sol, que é o início do sistema solar. O número 2 é a Lua. O número 3 é Júpiter. O número 4 já é um fator que é o eclipse, né, conhecido como Rahu, que foi o que regeu 2020. 2020 é 4, então foi regido pelo princípio Rahu, que significa um eclipse. Então 2020 foi praticamente um eclipse. Foi um ano de eclipse, né? E agora nós temos 2021, que muda para Mercúrio, que é o fator 5, ok? Os números, eles têm formas geográficas, formas geométricas. E essas formas geométricas remetem, não é, a informações subliminares, né? Só para complementar, o número 6 é representado pelo Vênus, o número 7 é pelo princípio Ketu, e o número 8, Saturno, e o número 9, Marte. Tá? Então isso completa o sistema. Nós estamos lidando com o número 5, 2021, Mercúrio Buda. Então, cada número possui uma estrutura geométrica, e essa estrutura geométrica é uma referência de informação de conhecimento. Então, o número 5, se você reparar, ele é uma espécie de conchinha. Ok? É como se fosse uma caneca mesmo, ó, praticamente, né? Como se fosse uma canequinha. O número 5 é parecido com uma caneca, uma concha. O número 2, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, o número 2, ele lembra uma pessoa nessa posição, ok? Que se você olhar uma pessoa de lado assim, é a forma do número 2, né? Alguém ajoelhado e fazendo reverências. O número 2 representa a lua, e a lua significa mãe, compaixão, devoção, espiritual também, né? Porque compaixão é o resultado final da devoção. Então, dentro da criptografia do número 2, por exemplo, está embutido a mensagem subliminar da devoção, da dedicação, e ao princípio mãe. E ao princípio mãe é aquele que se dedica. O número 1, por exemplo, é o Sol, né? Assim, representa o poder, representa o orgulho. Então você tem uma haste, né? Alguém assim, né? Numa posição de prestígio, de autoridade, de aristocracia, de poder, que é regido pelo Sol. E por aí vai. Então cada número possui a sua forma geométrica, que tem um pacote de informação embutido aí, tá? E o número 5, não é? É uma conchinha, você segura ali, né? Isso daqui, tem uma hastezinha, você segura e dá para coletar com ele, né? Se você observar, é uma conchinha. Bom, e aí o que significa isso, né? Buda, em sânscrito, significa aquisição de conhecimento, iluminação. A palavra Bud significa inteligência, e Buddha significa aquele que possui inteligência, tá? Buda significa aquele que possui inteligência. Mas, quando nós fazemos a referência a Buda, então a nossa mente vai imediatamente, né, historicamente, para o Siddhartha Gautama, para a história do Buda, é uma referência. Mas o conceito Buda é muito anterior ao Siddhartha Gautama, que foi o Buda moderno, né, que é o que nós temos de conhecimento. Mas a palavra Buda significa aquele que alcançou o conhecimento, ou aquele que busca conhecimento, aquele que busca a iluminação. É um perseguidor da iluminação, um Buda. No texto Bhagavad Gita, no livro Bhagavad Gita, né, na canção Gita, tem uma parte
uma sessão conhecida como Buddhi Yoga. Yoga significa unir-se ao Supremo, e Buddhi é através da inteligência, utilizar a inteligência para compreender o absoluto. Chama-se união com o Supremo através da inteligência, Buddhi Yoga. Então, a Buda se refere àqueles que são buscadores do conhecimento da verdade, tá? Esse é o fator espiritual relacionado com o princípio que é o número 5, Buda. Depois, esse planeta, Mercúrio, né? Então eu vou falar como sendo Mercúrio para facilitar a linguagem, né? Que é a linguagem mais comum da maioria das pessoas aqui. Então, Mercúrio, ele também, se vocês observarem, porque veja bem, o sistema solar é a nossa referência de criptografia como para análise, né? Eu até assim estava tendo uma discussão com uma pessoa essa semana passada e ele colocou assim da seguinte maneira: não, mas eu não acredito muito nessa história de que o planeta lá está interferindo na minha vida e eu preciso me dedicar àquele planeta específico. E eu respondi para ele: eu também não. Se eu tivesse que pensar assim dessa maneira, como você está propondo, eu certamente não teria condições nenhuma, nem de praticar astrologia, e muito menos de me basear, né, nesse sistema de conhecimento para me nortear. Que na verdade não é bem assim que funciona mesmo, não. Os planetas, eles não são responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Isso é um erro de cálculo pensar assim. Os planetas, eles são criptografias, eles são como placas, eles são arquivos para facilitar a nossa linguagem de entendimento do que está acontecendo ao nosso redor. É uma referência, é como se fosse uma bússola, tá certo? Então, por exemplo, o planeta Saturno, ele é uma bola de gás. Ele está lá no final do sistema solar. Se colocar o planeta Saturno na Terra, se pudesse ser feito isso, colocasse ele no oceano, por exemplo, ele flutuaria como um balão. Ele é uma bola de gás. Então, como é que uma bola de gás na borda do sistema solar, a, sei lá, bilhões de anos, bilhões de quilômetros de distância, tem uma referência de interferência sobre minha vida? Isso é um pouco artificial, claro, porque não é assim, na verdade. O planeta em si, ele é um arquivo. Então, nós abrimos o arquivo, que é a criptografia, e analisamos a informação inerente ao arquivo. E essa informação é a referência que nós temos para entender o que acontece conosco, mas não que o planeta está consciente e responsável por nós, como se fosse um deus ou um semideus, ou então talvez uma entidade pessoal olhando para você e te controlando assim. Essa linguagem é para facilitar o entendimento do público, para lidar com o público geral. Então, são linguagens metafóricas, linguagens mitológicas, linguagens mais simplificadas. Como explicar para o seu filhinho de 6 anos de idade como foi que ele nasceu. Você tem que falar da cegonha, você tem que falar e tal, inventar uma série de mitologia para facilitar o entendimento dele, que senão ele não vai conseguir compreender as questões científicas ou até psicológicas envolvidas no processo, né, da procriação em si, do nascimento. Então, da mesma forma, os conhecimentos mais profundos, universais, oferecidos dentro do compêndio do conhecimento védico, também leva isso em consideração. O público. Por isso são utilizados metáforas, analogias, são utilizados mitologias para facilitar a assimilação do público, porque é um público genérico. Mas na hora que nós estamos conversando abertamente ou diretamente sobre os conceitos, a gente transforma essa linguagem metafórica em princípios científicos. Então, o planeta, que seria uma entidade, uma pessoa, se transforma num arquivo, num criptograma. Isso é pragmático, é mais racional. É isso que transforma o sistema do conhecimento. Ele faz a transição do esotérico para o científico, para o pragmático. E isso tem que ser feito para não ficar aparecendo apenas um devaneio de pessoas que não têm exatamente noção do que estão fazendo da vida. E não é bem assim. Então, nós temos a criptografia. E o sistema solar em si, como um todo, é um criptograma.
é como se fosse uma linguagem de Braille, ok? Braille é aquela linguagem para cegos, para pessoas com deficientes visuais. Então eles não têm, né, o equipamento em funcionamento, que é o sistema de recepção de luz, né, na visão, no cérebro. Então eles utilizam o tato, e para isso tem aquele tipo de linguagem específica para deficientes visuais, que é conhecido como Braille. Então o sistema solar é uma espécie de Braille, é uma criptografia. E os planetas, o comportamento dos planetas tem uma referência de informação, e essas informações é que vão gerir a nossa psique, tá? O nosso comportamento, inclusive fenômenos relacionados com essa psique. Tem a psique individual, que é o comportamento psicológico individual, e o comportamento psicológico coletivo. E os eventos, como terapia de grupo, que se dão dentro desse período, tem uma referência para corresponder àquele estado da psique coletiva, que é como todos estão evoluindo em grupo, em bloco e também individualmente. Então existe uma didática de grupo e didáticas individuais para cada uma das entidades vivas, tá? E essa didática de grupo vai levar a cabo um pacote de informações que vai ser distribuído para ser digerido em grupo. E é sobre isso que nós estamos falando, porque a análise é de grupo, né? 2021 é uma análise coletiva. Então, cada planeta tem o seu comportamento. O planeta Mercúrio, né, que é o planeta regente do ano de 2021, nós observamos no sistema solar, ele é o planeta mais próximo do Sol, ok? E ele também é o menor de todos os planetas. Veja bem, se nós transformarmos o sistema solar como um todo, numa metáfora, como uma família, então o Sol seria o equivalente da mãe, não é? E os planetas, os filhotinhos que a mãe chocou, ok? E aí esses filhotinhos nasceram, ok? Alguns nasceram um pouco antes, outros nasceram um pouco depois, e tem a família toda aí, tá certo? Então, nesse caso, o planeta Mercúrio, como ele é o menor de todos os planetas, o menorzinho de todos, tá? E ele fica mais próximo do Sol. Então, ele seria o equivalente do filhotinho, o caçula do sistema solar, o caçulinha. É o menorzinho, e o menorzinho, o caçulinha, fica onde? Coladinho com a mamãe, né? Que é o menorzinho, caçulinha. E assim é o planeta Mercúrio. Ele fica ali girando ao redor do Sol, e ele também tem a órbita mais rápida do sistema solar. Assim, só para lembrar, não é? É o Sol, Mercúrio, Vênus, depois vem a Lua, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, ok? Esses 7 criptogramas compõem a estrutura básica da criptografia. Os outros planetas escuros, ou seja, que estão imersos na escuridão, esses planetas eles não são considerados como uma referência dentro do sistema de análise, porque justamente existe pouca luz envolvida com eles, então não é contabilizado, tá? E o planeta Mercúrio, a órbita dele ao redor do Sol é de 88 dias. Então, a Terra dura 366 e o planeta Mercúrio 88. Então, é o equivalente praticamente de 4 voltas ao redor do Sol, enquanto a Terra dá uma. Então, o planeta Mercúrio, ele representa, o arquétipo dele é uma criança de 8 anos de idade, ok? Uma criança de 8 anos de idade. Esse é a linguagem do arquétipo, porque ele, como um caçula, um filhotinho na família do sistema solar, o arquétipo dele é uma criança de 8 anos de idade. Então, o comportamento de uma criança de 8 anos de idade é um comportamento hiperativo, um comportamento curioso, né? Então, a criança chega no local e vê esse objeto, ela pergunta: "Ó mãe, o que é isso?" Quando a mãe está respondendo: "E aquilo outro, por quê?" E por aí vai, né? Então, é assim um princípio de curiosidade, né? Mercúrio representa a curiosidade,
dentro do sistema de criptografias de arquivos, né, de informações. Mercúrio, ele rege sobre a curiosidade. Então eu estou pegando as características do planeta para depois a gente fazer uma referência de tempo, tá? Então a gente está compartimentalizando para depois, para montar um quebra-cabeças, para a gente ter uma imagem do significado disso, para não ser uma coisa muito abstrata. Eu não vou falando do ano, de o que vai acontecer, de qual vai ser as regências e tal, e vocês vão apenas ouvir abstratamente, isso vai pulverizar depois de algumas horas e pronto, ficou por isso mesmo. Não, eu quero que isso seja uma informação útil e que seja uma informação cultural, né? Que você saia mais enriquecido culturalmente nesse contato, né? Para valer a pena esse momento que nós estamos gastando juntos. Bom, então, outra característica do planeta Mercúrio também é a característica de representar o sistema nervoso central, ok? Por quê? Mercúrio é muito rápido. Então, tudo que é rápido, tudo que é em nível acelerado, é representado por Mercúrio, né? O sistema nervoso central, ele basicamente funciona pelas sinapses do sistema neurológico. E tudo é muito rápido, não é? Por processos muito rápidos. O sistema neurológico, inclusive, a tecnologia de futuro, que é a próxima fase depois da computação quântica, vai vir a computação esqueci o termo, neuromorfológico, uma coisa assim, que já replica o sistema do sistema neurológico, porque fica muito mais rápido, né? Então as coisas rápidas, as sinapses, o sistema nervoso central, como isso tudo funciona, é representado pelo planeta Mercúrio. Então Mercúrio, ele rege a curiosidade, né? Que crianças, o aspecto de crianças são curiosas. Mercúrio representa o sistema nervoso central. E também o planeta Mercúrio, como ele rege a casa 3 no zodíaco natural e a casa 6, ele também acaba representando o trabalho e o dinheiro, tá? São características representadas pelo planeta Mercúrio. A cor predominante desse planeta é verde, não é? E Mercúrio representa o dinheiro e a direção norte. Então, se nós observarmos, por exemplo, os países mais ricos do planeta ficam no norte. Normalmente estão ao norte, né? Acima do Equador. E ao mesmo tempo, o dinheiro mais assim, almejado, né? Mais ambiciado, o que é o mais desejado é verde, né? Às vezes a pessoa fala, uma verdinha, né? Vamos coletar umas verdinhas, que são a nota de dólar, né? Tem essa tonalidade esverdeada, que é a predominância do planeta Mercúrio, tá? Então Mercúrio rege sobre o trabalho, o dinheiro, o sistema nervoso central e a curiosidade, ok? A vontade de aprender, a ânsia por aprender, né? Inclusive, pessoas que são predominadas pelo princípio Mercúrio, elas costumam querer aprender tudo, querer aprender várias coisas, e elas ficam querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o foco principal, um dos focos principais dessas pessoas é a preocupação financeira e de futuro, tá? Por causa que justamente o planeta Mercúrio ele rege sobre o valor monetário, então a pessoa fica ligada ao que ela vai fazer, que vai produzir dinheiro no futuro. É uma das características do planeta Mercúrio. Tá? Então agora a gente tem algumas peças soltas aí, né? Nós já sabemos que o planeta Mercúrio ele é um planeta mais próximo do Sol, nós sabemos que ele rege os processos que são rápidos, como por exemplo as sinapses, o sistema neurológico, ele representa a comunicação, né? Ele é o regente da casa 3, a casa 1 é a cabeça, a 2 a boca, a 3 a garganta, tá? Então é a comunicação,
regido pelo planeta Mercúrio, e o sistema nervoso central, ok? Então nós temos várias peças separadas. Agora vamos juntar as peças para ver o que isso significa em termos práticos da vida, né? Como é que isso pode afetar aí o ano de 2021, que é regido pelo planeta Mercúrio. Bom, primeiramente, o que acontece é que as pessoas elas vão ficar assim, vai haver uma tendência de, se nós já somos naturalmente curiosos, mas agora, mais do que nunca, não é? Vai haver assim uma certa inclinação ao ceticismo, né? Ao ceticismo. Por quê? O planeta Mercúrio ele é técnico, ele é racional, ele indica os conhecimentos técnicos analíticos e a curiosidade de entender as coisas tecnicamente, principalmente como efeito do próprio ano de 2020, né? Porque no ano de 2020 as religiões, né, de um modo geral, ficaram em stand-by. Elas foram, de certa forma, né, proibidas de expressar o seu domínio, a sua predominância pela humanidade. E o que entrou no campo? O que ficou em evidência como sendo a esperança da grande esmagadora maioria dos seres humanos? Não necessariamente uma intervenção divina, senão que uma intervenção pragmática, científica, técnica, do conhecimento científico. Então, assim, o valor que a humanidade passou, porque a dar, não para o princípio científico, para a abordagem científica, ficou assim, se enraizou no inconsciente coletivo. É claro que isso não vai ser visto necessariamente já nesse ano. Isso é um processo que se dá historicamente depois de um certo período. Por exemplo, se você está no pé de um prédio e você quer compreender o prédio, você tem que se afastar dele para poder ter uma visão de longe do prédio, porque senão você só consegue ver uma pequena parte dele. Então, para entender o efeito que o ano de 2020 produziu sobre as pessoas, vai precisar de um período de tempo. Mas já começa a atividade em si, que a noção de ciência, a busca por conhecimento técnico vai ser uma das características principais são as raízes, as sementes são lançadas agora em 2021, porque ficou muito assim evidente que quando nós precisamos mesmo de uma interferência para que as nossas vidas fiquem normais, são os conhecimentos técnicos que prevalecem. Então, por um lado, vai haver uma desinibição, um desestímulo pela busca religiosa, e vai haver uma superestimulação para os conhecimentos mais técnicos. Se já havia uma certa tendência para o ceticismo e o ateísmo, então o ano de 2021 vai assim ser marcado principalmente pelo ceticismo em relação às religiões. Vai haver uma certa tendência à crítica e um certo declínio das intenções de vivência, de experiência religiosa, né? É uma das características. Então, as pessoas vão ficar um pouco mais céticas, mais racionalistas e menos místicas, porque o sistema neurológico tem justamente a função de produzir conhecimento técnico, racional para a sobrevivência. E como a predominância é o planeta Mercúrio, vai ser essa ênfase que vai ser predominante. Então vai ser a placa que vai estar mais evidente, né? As pessoas vão buscar mais se informar acerca de como é que funcionam as coisas do ponto de vista técnico, o que vai gerar, de certa maneira, um declínio nas intenções ou no comportamento religioso das pessoas. E os sistemas de conhecimentos
Só que não é que isso vai significar que as pessoas vão ficar menos espirituais, não é isso. Elas vão buscar mais uma espiritualidade racional, ou seja, elas vão querer compreender melhor as coisas do ponto de vista racional, e os sistemas de conhecimento que se propõem a dar explicações mais conscientes do princípio Deus vão ser aquelas que vão ser mais, digamos assim, mais procuradas, mais aceitas. Então começa um processo de transição aí consciente de um sistema mais dogmático para um sistema mais racional. E o planeta Mercúrio determina essa transição, que é o racionalismo pragmático, inclusive aplicado na busca do conhecimento. Isso é o significado da palavra Buda. Tá? Então essa é uma tendência psicológica do ponto de vista da espiritualidade das pessoas em geral, correto? Agora, do ponto de vista psicológico, vai haver assim uma tendência maior ao, por exemplo, síndrome de pânico. Pessoas que tenham já uma inclinação vão assim, podem ser que elas tenham mais experiências de ansiedade e medo, insegurança. Por quê? O planeta Mercúrio, ele representa o arquétipo de uma criança de 8 anos de idade, certo? E a criança de 8 anos de idade, ela é insegura por natureza, né? Ela depende de um mecanismo de segurança ao redor dela. E quando ela se sente sozinha, isso provoca ansiedade, né? Por exemplo, a síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? A síndrome de pânico é o medo de morrer, né? Traduzindo em palavras simples, né? É o medo de morrer. A sensação de que a pessoa vai morrer aparece, como ela não está preparada psicologicamente, então ela entra em pânico. E a síndrome de pânico é justamente o medo da experiência da morte propriamente dita, né? E como o planeta Mercúrio ele representa os aspectos de Budi, que significa a inteligência, então vai haver uma certa predominância pela inteligência, a carência de explicações inteligentes para explicar o sentido da existência provoca uma certa sensação de vazio, de abandono, não é? Afora o próprio mecanismo de vícios psicológicos do consumismo, que já deixa o ser um pouco esvaziado, né? Ainda tem aí uma certa depressão em relação à religião em si, né? Porque essa abstinência, essa ausência do contato com a terapia de grupo, que é a religião, que esse ano praticamente produziu, acaba que faz com que as pessoas comecem lá dentro a se questionarem, não é? A questionar a própria autoridade, né? da divindade como um todo, que foi meio que proibido de se manifestar, né? Tecnicamente falando, e os homens então tomaram a frente, né? Então esse choque ficou registrado no inconsciente coletivo. Então foi uma experiência em que, de certa forma, Deus teve que ficar um pouquinho de lado para que os homens fizessem o trabalho. Então ficou subentendido no inconsciente coletivo que na hora em que a coisa é séria, não é a Deus que funciona. Realmente somos nós, né? São os homens, são os cientistas. Então eles acabaram tendo uma experiência de interferência aí no inconsciente coletivo, que embora não tenha sido explicitamente colocado, ficou implicitamente assimilado, né? E principalmente as religiões mais vulneráveis, não é? Assim, as críticas filosóficas é as que vão sofrer um pouco mais, não é? Por conta desse fenômeno aí. E os próprios religiosos, de um modo geral, também, né, entram nesses questionamentos internos. Isso meio que deixa as coisas um pouco vulneráveis, e a tendência de absorver informação mais consistente no sentido de explicações mais racionais vai estar presente, tá? Isso não significa que, como eu falei, vai acabar a espiritualidade, não é isso. Vai
parar um pouco a tendência genérica da religião e uma busca mais acentuada para a psicologia de modo geral. Só que, como existe esse princípio de que o Mercúrio ele é um planeta que representa o arquétipo de uma criança de 8 anos de idade, o planeta Mercúrio ele também representa no mapa o nosso aspecto infantil. Sempre que nós queremos ver onde nós somos infantis, nós olhamos no mapa para ver onde está o planeta Mercúrio. Dependendo de onde ele está, aí vai se manifestar a nossa infantilidade. E isso significa o quê? Nossa insegurança e medo do futuro, principalmente. Tá certo? Então, como é o planeta Mercúrio que predomina, uma das grandes causas de depressão, de ansiedade e de medo no ano de 2021 vai ser justamente o medo do futuro, né? Inclusive eu já até vi uma propaganda, né, acho que de uma faculdade, um EAD, né? As faculdades já pegaram, eles já pegaram essa psicologia coletiva e já estão trabalhando em cima, porque esse pessoal, eles são eles são rápidos, né? Mercúrio é rápido. Então, eles já perceberam que isso está em andamento e eles já começaram a soltar propagandas psicológicas nesse sentido. Então, eles colocaram lá uma família, um rapaz, né, que trabalha como motoboy, uma esposa dedicada, uma mulher, né, assim, do lar e uma filhinha menina. E os três ali assistindo a televisão e a repórter falando sobre justamente esse ano o retorno da economia, são 20 milhões de desempregados, a pobreza vai vir, vai ser um problema sério, agora se cuide, corra, como é que é? Salve-se quem puder, corram, agora é a hora, abriram as comportas, aqueles que conseguirem passar vão sobreviver, os outros vão... Então já existe um terrorismo psicológico coletivo em relação a esse ponto específico. E eu acho que você já entendeu, pode ser que você próprio que está me ouvindo já tenha até passado, já esteja até vivenciando esse processo de terrorismo aí, psicológico em relação às questões práticas da vida, não é? Como vai ser em 2021. Eu também assisti o jornal antes de ontem e só se fala nisso, o efeito colateral que a retirada do investimento do governo nos auxílios, por exemplo, que o impacto